porque o bairro Lagoinha volta a ser alvo de reclamações por causa da sujeira, medo e abandono. Lojistas já desistiram de tentar levar o comércio adiante. Muita gente fechou as portas mesmo, né? Os que ainda persistem utilizam grades ou vidros nas entradas das lojas para tentar evitar os ladrões, o que acaba espantando também os clientes. Ô Eduardo, não é de hoje, né, que está acontecendo, mas parece que cada dia que passa está ficando um pouquinho pior por lá. Seu Júnior, o senhor trouxe um assunto aí sobre o qual eu tenho dificuldade e eu expressei. Agora eu tô igual o Pito do lixo, agora o senhor falou do negócio que eu entendo. E sem falsa modéstia, eu vou discorrer aqui uns 4 minutos, dizendo que a Lagoinha é só um retrato da cidade. Uma cidade que está abandonada, esculhambada, destruída, e não é de hoje. Só que a gente não tem visto esforços necessários para reagir. Eu quero acreditar que o golpe de misericórdia aconteceu no governo Calil, porque nós temos pessoas que foram prefeitos dessa cidade e eles não têm eles não têm o afago. Vê Eduardo Azeredo. Não é um homem. Não estou analisando caráter, conduta. Não é um homem da rua. Não é um homem da rua. Nós tivemos Patrulhas Ananias. Esse é um cara da rua, da favela e tudo, mas ele é da ala do Vale Tudo na cidade, em nome do social. Foi no governo dele que nós tivemos a explosão dos casos de moradores em situação de rua. Depois veio o Pimentel, que graças a um código de posturas que foi implementado com o esforço da Itatiaia, teve força, mas depois se aliou ao cara que ia fazer os shoppings populares para poder fazer shopping para chinês. E a situação voltou. E aí você tem Márcio Lacerda, que é um executivo cheio de valor, mas não tem a menor vocação para ir no mercado central. E veio o Calil, deu o golpe de misericórdia, destruindo as regionais. Eu, Júnior, quem conhece, ama, quem ama, cuida. Eu sempre achei que o caminho número 1 para você cuidar de uma cidade é a tal da regional. Está perto, Júnior. Está perto das pessoas. Aí, as nossas regionais hoje são mais ou menos como a ONU. Dão uma despesa danada e ninguém respeita, não vale nada. Não vale nada. Se você me disser que a Lagoinha está uma esculhambação, eu te direi que já estava 20 anos atrás, mas só piora. Eu tenho medo de atravessar a passarela da Lagoinha às 10 horas da manhã. Mas se você me perguntar se é só lá, eu te direi que a Praça João Pessoa, em frente ao Colégio Arnaldo, está da mesmíssima situação. Eu te contarei que o xodó lá do nosso amigo Orley, ele mudou num dia, no outro dia ocuparam aquela varandinha maravilhosa do xodó de frente para a Praça da Liberdade, estão morando lá uns 15. Virou terra sem lei. E quem ousa dizer que é preciso botar o mínimo de ordem, como eu, vai ser chamado de higienista, de inimigo dos pobres. Só que é cocô e sexo da porta de todo mundo o tempo todo e muito lixo. E eu acho engraçado que nós jornalistas costumamos muito perguntar a SLU, mas e aí? Ô gente, cidade limpa não é a que mais se varre. Essa frase é minha, né? É a que menos se suja. Há muito tempo que a SLU deixou de ser o protagonista. Deixou de ser protagonista. Nós chegamos a um ponto quase sem retorno nessa cidade de sujeira, abandono, esculhambação, vale tudo. Vale tudo. Eu vou lembrar isso aqui quantas vezes necessário, que uma série muito bem feita da Itatiaia, no Barro Preto, descobriu que o problema já não é mais de falta de cliente e nem de questões de mobilidade e nem de segurança, é de cocô. É cocô demais. Nem isso ele está conseguindo combater. Sempre entendi que você tinha 2 caminhos para cuidar da cidade. Um é regional. O prefeito tem que chamar o administrador regional, nomeado de preferência por critério técnico, e não como acontece historicamente na cidade, fala assim, reúne a turma toda aí. Mas eu quero pedir a cada um de vocês que uma vez por mês visite uma rua perto da sua casa, que vocês moram aqui, e faça um relatório da árvore que está incomodando o sinal, do buraco, para a gente começar a cuidar. E quem está perto vai cuidar. Essa é uma coisa. E outra, a prefeitura tem dezenas de secretarias, o saudoso Fuad nos fez o favor de criar mais para abrigar interesses eleitoreiros, mas nós não temos uma secretaria de comunicação, que na minha opinião, e não é porque eu sou do ramo, é a mais importante. Ô Júnior, uma comunicação bem feita, ela salva a educação, a saúde, a mobilidade, a sujeira. E uma comunicação bem feita deveria estar trabalhando na campanha de mobilizar a cidade, de fazer concurso público nas escolas, de chamar todo mundo para a gente cuidar do que é nosso terreiro.
Eu vou parar por aqui, que eu te estoque até 1h da tarde. Vou parar por aqui dizendo o seguinte: a Lagoinha é um retrato do abandono dessa cidade de, eu diria, pelo menos 5 décadas. Ô Marcelo, em 2008, quando eu entrei na faculdade ali no UniBH, já era um problema, né? Sair da faculdade 10h30 da noite e atravessar uma passarela que na época era uma passarela de madeira, que estava tendo aquela... estavam fazendo... Era muito estreita, Antônio Carlos, né? Estavam aumentando a Antônio Carlos ali. Já era um problema sério, assim, era difícil e tal, complicado. Mas outro dia eu passei ali à noite, eu fiquei realmente muito assustado com o que eu vi. Ô Júnior, eu vou discordar do Eduardo só um tiquinho assim, viu, Eduardo? Tá muito ruim em vários lugares da cidade, mas a Lagoinha tá pior. Eu sou vizinho ali, eu moro no bairro vizinho da Lagoinha, passo ali quase todo dia. A situação tá virando uma situação tão degradante, sabe? Uma Cracolândia, qualquer horário do dia, que assim, dá uma tristeza e nojo quando passa ali. Eu acho que tem muitos lugares com vários problemas, a gente acompanha bastante lugares da cidade, mas ali tá virando um lugar completamente abandonado. E aí o Edu falou, né, de todas essas gestões passadas da Prefeitura de Belo Horizonte, como que nenhuma delas resolveu. Eu fico pensando, grande parte dessas gestões tiveram as mesmas pessoas responsáveis pela área social. Há 30 anos. Né? A gente teve o Patrus Ananias, né, do PT, é um grupo de esquerda que comandava a assistência social. Depois o Pimentel, há 30 também anos. um grupo de esquerda comandou a área social. Durante o governo Márcio Lacerda, também a esquerda ficou com a gestão da área social. E o mesmo aconteceu com o Calil e depois com o Fuad. Então, talvez, será que não é preciso de ideias novas para conseguir criar uma solução para esse problema? Porque do jeito, repetir a mesma coisa que está sendo feita, a situação está só piorando. Ali na rodoviária, onde o pessoal dormia, debaixo ali daquela estação da rodoviária, da Lagoinha, colocaram uma base policial. Eles só mudaram de lugar. Né? Mas a situação degradante continua a mesma. Então é preciso alguma ideia nova para tentar solucionar esse problema. Vou travar seus 3 minutinhos para dividir entre você e a Edilene. Vai lá. Não, comigo é rápido. A vantagem de ser um forasteiro, né, é que esse forasteiro viu a Cracolândia de São Paulo, ele viu a Cracolândia no Rio de Janeiro, na malha ferroviária, e hoje ele vê na Lagoinha. Então a primeira coisa que a gente precisa entender e admitir é assim: existe uma Cracolândia ali. E aí o foco é completamente diferente. Para além da área de segurança pública, é o social. Você pode botar o melhor administrador, com dinheiro, com tudo, ele não vai resolver porque é uma situação complexa. Em relação à esquerda, sempre com essa área social, porque é uma tradição, né? As pastas sempre vão para a esquerda nessa área, a gente não está vendo o resultado, então precisa mudar, né? Agora, a gente precisa começar a falar sobre a Lagoinha como Cracolândia. É o primeiro foco, porque quando você fala isso, alguns moradores falam: não, pelo amor de Deus, já teve uma polêmica envolvendo um app que associava a Lagoinha à Cracolândia. Aí foi uma revolta absurda. Gente, nós temos um problema social ali, que envolve segurança pública, nós temos uma Cracolândia. Se a gente não tratar disso, a gente não vai resolver o problema da limpeza. Ô Edilene, para arrematar. Faltou pegar o boi pelo chifre. Vocês estão corretos quando dizem que nada foi feito nos últimos anos. Eu não acho que é exatamente nada. Eu acho que é a estratégia incorreta. Como você, Júnior, eu também passava por aquela região ali. Eu pegava o 9801 Santa Cruz Saudade para ir embora para casa 10h30 da noite, porque eu fazia estágio. Chegava na escola de 7 da manhã até as 11, fazia um estágio à tarde fora e voltava, porque eu era monitora na rádio laboratório. Eu pegava o ônibus ali 11 horas da noite. Não tinha Cracolândia. A Cracolândia veio uns anos depois e isso veio piorando. Então, se ninguém tiver coragem, porque esse é um problema que você precisa de coragem para resolver, não vai ser resolvido, porque não é só morador em situação de rua, é gente drogado, viciado, que aí a pessoa perde completamente a noção de cuidar de si e também não tem noção com o outro. Então, eu acho que falta alguém com coragem e a gente espera, e o Álvaro Damião tem, que ele faça isso, porque os últimos prefeitos não conseguiram resolver esse problema. Conseguiu. Você chegou a trabalhar com o Zé Olímpio aqui? Não, Zé Olímpio não. Zé Olímpio era um operador técnico aqui, até chefe das externas, querido, piquitito, gente boa demais. 15 anos atrás, ele só atravessava a passarela da Lagoinha, que é de madeira, com os bolsos da calça para fora, que é para os ladrões ver que ele não tinha mais dinheiro, que ele não aguentava mais ser roubado. É uma boa técnica. 15 anos atrás. É uma boa técnica. Ainda bem que eu era estudante, acho que o ladrão olhava e falava assim: estudante quebrado, nem vou mexer. A gente, ponto final no Conversa de Geração, que teve Edilene Lopes, Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Agora o Acirantão. Bom dia para todo mundo, boa semana, tchau.